Paz do Senhor. Amém. Esse louvor é maravilhoso. E vocês vão entender esse louvor ainda mais agora, depois dessa palavra. Glória a Deus. Eis-me aqui, envia-me. Será que nós estamos dispostos a esse eis-me aqui, envia-me? Será que você está disposto a fazer a vontade de Deus quando você acordar amanhã e Deus disser assim para você: vai lá naquele lugar onde tem aquele tráfico, você vai entrar, falar com o traficante e fazer ele se converter ao Senhor. Imagine como situações como essa, que nós falamos: Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade sobre a minha vida. Aí quando Deus vai lá e fala, a gente fica tímido: será que eu falo, não falo? Será que eu vou, que eu não vou? Porque é isso que acontece com a gente. E nós vamos ver aqui um pouquinho da vida do profeta Ezequiel. Abra sua Bíblia em Ezequiel 33. Ezequiel 33, versículo 1. Aqueles que acharem, coloca a sua Bíblia aí sobre sua cadeira. Feche seus olhos. Leve a mão sobre o seu coração. Nós viemos aqui adorar ao Senhor. E adorar ao Senhor é receber também o alimento que vem do Senhor. Quando nós adoramos ao Senhor, o Senhor ele vai multiplicando a sua bênção sobre a nossa vida. Ele vai nos enchendo, vai nos dando sabedoria, vai nos dando discernimento, vai nos dando alegria. E nesta noite nós viemos dispostos. E se você veio talvez cansado, triste, que você diga ao Senhor: Senhor, desperta o meu coração nesta noite. Senhor, desperta a minha mente neste momento, para que a tua palavra ela não possa sair pelas janelas e ir embora, mas para que ela entre no meu coração e ela dê frutos na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, por onde eu estiver, Senhor. Senhor, desperta a minha mente, Senhor, para que essas palavras que serão anunciadas agora, elas deem fruto e elas sejam como o fogo do Teu Espírito Santo nos enchendo e fazendo com que o nosso coração fique todo cheio deste Espírito Santo, que é vida e que nos dá discernimento para vivermos. Senhor, ajuda-nos nesta noite, Senhor, que esta palavra seja bênção para nós, para a nossa casa, a nossa família. Que esta palavra, meu Deus, seja um despertar em nosso coração. Se até hoje, Senhor, se até esse momento ainda faltava alguma coisa dentro de mim, para que eu saísse correndo em busca da Tua vontade, que seja nesta palavra, Senhor, a gota que faltava neste oceano, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Pegue sua Bíblia. Olha o que diz a palavra do Senhor nesta noite. Mais uma vez recebi uma mensagem do Senhor: Filho do homem, transmita esta mensagem a seu povo. Quando eu trago um exército contra um país, os habitantes desta terra escolhem alguém para ser vigia. Quando o vigia vê o inimigo, ele dá o sinal de alarme para avisar o povo. Se aqueles que ouvirem o sinal de alarme não tomarem providências, serão culpados da própria morte. Ouviram o sinal de alarme, mas não deram atenção, de modo que a responsabilidade é deles. Se tivessem dado atenção à advertência, teriam salvado a vida. Se, contudo, o vigia vê o inimigo, mas não dá o sinal de alarme para advertir o povo, ele é responsável. Eles morrerão em seus pecados, mas considerarei o vigia responsável pela morte deles. Verso 7. Agora, filho do homem,
eu coloquei como vigia do povo de Israel. Portanto, ouça o que digo e advirta-os em meu nome. Que forte. Eu vou repetir, porque a ministração dessa noite, ela está muito baseada nesse verso. Agora, o Senhor dizendo a Ezequiel: agora, filho do homem, eu o coloquei como vigia do povo de Israel. Portanto, ouça o que digo e advirta-os em meu nome. Olha que lindo. Deus, ele explanou primeiro qual o papel de um vigia, aí, para que Ezequiel não ficasse com dúvida. O que é um vigia? O que faz um vigia? Deus então diz para ele qual a responsabilidade desta tarefa. Aí Deus vai lá e disse: agora, pois, Ezequiel, eu te faço vigia. Agora, pois, Ezequiel, eu te dou esta responsabilidade, e você a partir de agora será responsável por estas vidas. Porque se você não avisar aquilo que eu mandar, eles serão mortos por sua culpa. Imagina, diaconisa Bruna, se Deus te mandar dar um recado para alguém e você não der, e instantes depois essa pessoa morrer em pecado, ou essa pessoa morrer sem conhecer o nome de Jesus, como é que você se sentiria no dia seguinte? Como vocês se sentiriam se Deus lhe desse uma responsabilidade de ficar ao lado de um fio desencapado e dissesse assim: cuidado, não deixe ninguém encostar nesse fio, e você dormisse e alguém encostasse e morresse eletrocutado? Ou você que é pai e mãe, não olhasse o seu filho, sua filha, e de repente esse filho se joga pela janela, como nós vemos muito isso nos noticiários. Como você se sentiria por ter não monitorado o seu filho, não ter trancado a janela? O que Deus quer nos dizer nesta noite, através deste ensinamento, através da vida de Ezequiel, é algo muito profundo. Que muitas vezes nós acordamos e vamos dormir sem prestar atenção nisso. Porque quando nós estamos aqui na igreja do Senhor, na casa do Senhor, o adorando, o glorificando, orando, estando em comunhão com os irmãos, nós estamos aqui cantando lindo: envia-me, Senhor, envia-me aonde o Senhor quiser, faz de mim o que o Senhor quiser. Mas quando nós saímos de dentro da igreja, as coisas às vezes mudam de situação. Nós perdemos a coragem, nós voltamos para casa muitas vezes a mesma pessoa, nós chegamos em casa com os mesmos comportamentos, nós vamos trabalhar no seguinte agindo da mesma forma que agimos no dia anterior. É como se esta palavra ela entrasse dentro de nós e estivéssemos aqui por uma obrigação, por um passar de tempo, para agradar alguém, agradar o namorado que te pediu para vir, para agradar o teu pai, tua mãe que insistiu, seja qual for a situação. Ou talvez até você que está assistindo em casa, ou que vai assistir essa ministração, talvez você está aí do lado de alguém porque você só quer fazer companhia, e você assistiu e está tudo bem, no dia seguinte está tudo igual. Mas Deus, Ele quer que nós olhemos para aquilo que Ele nos chamou e nos predestinou e nos convidou com um convite de Pai, com um convite amoroso, para que nós façamos o nosso melhor. E o nosso melhor está aí, é fazer a vontade do Pai. O tema dessa palavra é: qual é a minha responsabilidade? Qual é a minha responsabilidade no lugar onde eu vivo e diante desta palavra, destes milagres que nós recebemos do Senhor escrito nesse livro? Ezequiel, ele era um sacerdote, e todos sabem como é um sacerdote: conduz um povo, anuncia a palavra, tem suas responsabilidades. E então Ezequiel lá, talvez, não sei em que estado emocional Ezequiel estava, mas ele estava lá tranquilo, fazendo a vontade do Senhor e vivendo o seu ministério. Ezequiel, ele recebe visões da glória de Deus.
o qual o instrui a advertir Israel pelos seus pecados e levar este povo a um arrependimento. Deus chama Ezequiel para advertir o povo e convidá-lo ao arrependimento. Um povo de pessoas que já não estavam muitas vezes ouvindo mais a voz do Senhor, estavam vivendo a idolatria, estavam vivendo no pecado, nos prazeres. Um povo que muitos deles não estavam nem sequer mais prestando atenção no chamado de Deus na vida deles. Aí de repente Ezequiel, que estava lá, conduzindo o teu povo, ele é chamado a fazer algo muito maior. E talvez aquilo batesse um medo no coração de Ezequiel. Ali ele fala sobre a destruição de Jerusalém por causa da desobediência daquele povo. O que nós sabemos que a história nos traz é que esse povo foi exilado para a Babilônia por causa dos seus pecados, por causa do seu mau comportamento, por causa da sua falta de atenção e vivência da palavra do Senhor, por causa muitas vezes aquilo que nós fazemos aqui no nosso dia a dia, vemos aqui, ouvimos a palavra de bênção, estou dando glória a Deus, aleluia, mas lá fora eu não estou vivendo a palavra do Senhor. Talvez nós estejamos muitas vezes vivendo como fariseus, que dizem palavras bonitas, que pregam pelas sinagogas, pelas praças, mas não vivem de fato o que estes livros nos ensinam. Sabe, quando eu estava preparando aqui a palavra, eu fiquei tentando imaginar aquele povo, o que estava acontecendo naquele lugar. E aí eu tentei, e eu fui remetido também aos tempos em que eu vivia no mundo e nos lugares estranhos, nos lugares de perigo, nos lugares de pecado, nos lugares em que a minha carne estava sendo maltratada, em que o meu espírito estava morrendo. E aí eu tentei trazer a minha realidade, aquilo que aquele povo viveu, para que eu conseguisse compreender de uma maneira melhor. E eu fui ver que eu um dia vivi como o povo rebelde de Jerusalém, que eu um dia vivi como um povo rebelde que escuta a palavra do Senhor, mas não se importa em colocá-la em prática, e não se importa em mudar a história da tua vida. Ezequiel, então, ele foi chamado para esse trabalho como profeta lá na Babilônia. Aliás, Ezequiel, ele foi levado exilado para a Babilônia. É um outro ponto muito importante que eu gostaria de destacar, que Ezequiel, ele era sacerdote, e de repente ele é exilado para a Babilônia, porque o povo não estava ali então vivendo conforme a vontade de Deus, e é levado para lá por causa dos seus pecados. E aí Ezequiel vai junto. Aí de repente estou eu aqui, hoje, ministrando essa palavra, sonhando em acordar amanhã, ir para o meu trabalho, cumprir meu horário, chegar na minha casa, ver meu esposo, tomar meu banho quentinho, gostoso. De repente estou eu pensando já na minha próxima viagem. De repente estou eu já pensando na próxima festa de aniversário que eu vou fazer. Pensando no próximo amigo que eu vou visitar. Qual é a casa que eu vou lá serrar a janta, né? Aí Deus vem e muda a minha história. Porque eu disse aqui: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Nós sabemos o quanto essas palavras, elas têm poder no mundo espiritual. Nós sabemos o quanto o nosso posicionamento tem poder no mundo espiritual. E aí Deus vai lá, muda toda a minha história. Deus me manda para um lugar difícil, para um lugar onde pessoas revoltadas, onde pessoas podem até, de certa forma, me receber de maneira ruim. E aí de repente Deus me manda para um bairro cheio de crime. De repente Deus me manda lá para o lugar onde as pessoas estão todas com a metralhadora na mão, esperando alguém diferente entrar para atacar. Como que eu reajo a uma situação como essa? E aí a Bíblia também nos fala que
Ezequiel, ele está naquele lugar e Deus dá então essa visão para ele e fala: vai lá, a sua responsabilidade agora é ser esse vigia e ser a pessoa que vai anunciar aquilo que eu quero para esse povo. De repente então Ezequiel se vê de frente para essa situação e então ele é levado nesse exílio para conduzir esse povo à santidade, para conduzir esse povo judeu a uma vida diferente, a uma vida de reconciliação, uma vida de santidade e de louvor ao Senhor. Veja só, em Ezequiel, nesses versos de 1 a 8, nós vemos como um trecho crucial em que o papel de profeta como atalaia, ele é afirmado na vida desse profeta para levar as mensagens divinas. E aí eu me perguntei, meu Deus, como que será que era visto esse povo, essa pessoa atalaia? O atalaia era a pessoa responsável por levar a mensagem, levar a esperança, por levar este povo uma transformação de vida, ajudar as pessoas a levar esperança, a mudar a sua história, a sua situação. Esse vigia atalaia, então, era a pessoa responsável por ser um ponto focal de transformação na vida do outro. E muitas vezes nós somos chamados a ser esse atalaia, essa pessoa que transforma a vida dos outros na rua. Muitas vezes quando nós fazemos ação social e levamos um alimento para aquele que está em situação de rua, e nós estamos sendo sim esse vigia, essa pessoa escolhida por Deus para levar o anúncio da palavra. E eu falei, meu Deus, olha ainda mais a responsabilidade que eu me vejo diante dessa palavra, daquilo que Deus me chamou a ser. Missionário, servo, filho, crente, pessoa que busca, que lê a palavra, que ora. A responsabilidade que Deus me dá de, dentro do meu trabalho, eu fazer a coisa certa, para que as pessoas consigam enxergar uma mensagem de esperança. Olha a responsabilidade que eu tenho lá, naquele lugar onde muitas vezes é tão difícil trabalhar, passar uma noite, um dia. E eu falei, meu Deus, o que eu faço então para ser melhor, para anunciar a tua palavra de maneira que as pessoas consigam ver a tua presença em mim? Imagina, diácono Tiago, você está lá, vivendo de qualquer forma no teu salão, você conta piada ruim, você tem comportamentos errados, fala de sexo, conta piadinha. Imagina, chega alguém com uma necessidade, alguém que precisa ser instruída. Que ouvido essa pessoa dará a você se você nunca teve um comportamento bom? Quem é você para falar de Deus para mim? E aí muitas vezes nós perdemos a oportunidade porque o nosso testemunho diante de alguém foi ruim. E quando essa pessoa precisa de alguém e ter um espelho de Deus na vida dela, ela não encontra à volta dela ninguém sequer. Como diz a palavra do Senhor, não encontrei homem algum bom nessa terra. Como diz o Senhor, eu não vejo ninguém sem pecado. Sabe, o poder de Deus, o amor de Deus, ele é tão maravilhoso que ele faz isso no meio de nós. Deus, ele vê as nossas necessidades e ele então conduz o teu povo de uma maneira que aquele povo será contemplado com teu amor. Eu fico imaginando quando, por exemplo, o povo saiu da escravidão rumo à terra prometida. Ali no meio daquele povo, existiam muitas pessoas focadas em chegar na terra prometida. Mas também existiam muitas pessoas desfocadas, que reclamavam, que blasfemavam, que pecavam, que muitas vezes afastavam o amiguinho do lado do seu foco. E não é muito diferente dos dias de hoje, no qual nós estamos vivendo. Ezequiel, ele foi chamado a ser um vigia, um atalaia na vida do povo. Ezequiel foi chamado então para fazer isso, e nós também somos chamados. E eu sou chamado, você é chamada, Kelly. Você é chamada, Graça, para que você possa ser a diferença por onde você estiver.
Porque Deus disse na palavra que nós sejamos luz e sal nessa terra. Então Deus está dizendo que nós precisamos ser diferente daquele que não tem sabor, daquele que está nas trevas. Nós precisamos ser luz. E se eu estou apagado, como eu vou acender a vida de alguém que está em sofrimento? Como, pastor, que eu vou acender a vida de alguém que está caindo na vida e que está se perdendo, está perdendo a sua salvação? Alguém que se afastou e você falou: ninguém mandou fazer isso, vai embora mesmo, não estou nem aí. Não, Deus mandou nós irmos atrás. Deus mandou que nós iluminássemos a vida de alguém com a luz que Ele nos deu. Não podemos ser egoístas, não podemos ser hipócritas em guardar a palavra de bênção, o amor que Deus derrama sobre a nossa vida todos os dias, e fingir que nada está acontecendo à nossa volta. Talvez você entre num lugar cheio, lotado de pessoas, longe do caminho do Senhor, e talvez ali você olhe e você se vê sozinho, perdido. De onde eu começo, Senhor? Eu preciso. E aí onde nós olhamos para nós e falamos: eu não posso nada mesmo. Porque quando Deus mandou Ezequiel, eu não imagino que Ezequiel fosse o máximo, maravilhoso, como Jeremias, que esteve com Ezequiel. Jeremias, ele disse que eu sou muito novo para ir fazer a vontade do Senhor. E Deus disse: mas quem disse que é você que vai falar? Quem disse que é você que vai agir? Davi, um ser pequenininho, em frente a um grande gigante, ele sabia que não era ele que derrubaria o gigante. Imaginem Noé, sozinho, coitado, a família inteira incriminando ele, porque ele ia montar uma arca, botar um monte de gente lá dentro, que homem maluco, colocar animais porque viria água e destruía a face da terra. Não, eu não preciso ser forte fisicamente para enfrentar uma guerra espiritual. Eu não preciso ser o melhor teólogo para que eu possa enfrentar Satanás com a bênção que o Senhor me deixou aqui. A palavra, ela está com um manual, ela é a vida do Senhor no nosso meio, e nós não podemos ter medo. Ezequiel então estava lá, naquele lugar conhecido como lugar do pecado, mas lá estava um homem que sabia que não estaria sozinho. Esse é o nosso papel como profeta. Se você acha, ou achou algum dia, Natasha, que você não ter um cargo na igreja, se você acha, Lucas, que eu nunca fui ungido pastor, estou livre dessa daí, não. Todos nós somos profetas. A Bíblia diz que o Senhor nos escolheu como profeta nesta nação. A nação não é só a igreja Amor Perfeito, não. É a rua, é o lugar onde as pessoas estão sofrendo. É dentro da sua casa, é lá no seu trabalho, onde muitas vezes nós damos brechas e perdemos a nossa santidade. Esse universo que Deus nos deu é por onde nós passamos, lá na rede social, onde temos lá 200, 500, 1000 amigos, e onde eu compartilho uma publicaçãozinha boba. Você não sabe o quão boba foi essa publicação que você fez na sua rede social, que 1000 pessoas viram. Olha lá a crente lá. A crente lá que eu vou no salão, ela fica fazendo minha sobrancelha, falando de Deus. Olha o que ela está fazendo na rede social. Olha o crentezinho lá que fala que é pastor, quando chega aqui vem me maltratar. Eis que Babilônia existia. Eis que a Babilônia, que são os lugares onde nós vivemos, existe. Eis que a Babilônia está muito perto de nós. Eis que a Babilônia muitas vezes está dentro da nossa casa. Eis que a Babilônia muitas vezes está pelos lugares onde caminhamos.
Eis que a Babilônia muitas vezes está dentro de nós quando nos rebelamos contra Deus. Eis que muitas vezes nós pegamos a Babilônia e nos sentimos dentro dela, quando nós esquecemos quem nós somos, quando esquecemos para que nós nascemos, quando nós nos esquecemos por que foi que Deus, Ele passou o tempo dele, escolhendo você dentro da barriga da tua mãe, escolhendo o teu nome, escolhendo a vida maravilhosa que Ele queria te dar. E quando nós crescemos, nós decidimos tomar e achar que nós somos donos do nosso próprio nariz. E vamos lá rebelando contra Deus. Eis nossa vida que Deus olhou com tanto amor e tanto carinho. E nós vamos lá e começamos a destruir cada passo que nós fazemos. Porque é assim que fazemos muitas vezes. Quem hoje pode ser esse Ezequiel, que foi chamado a abrir os olhos do povo, a levar o amor do Senhor e fazer com que este povo voltasse a adorar o Senhor e reconstruísse a terra que foi-lhe perdida, a grande Jerusalém, destruída pela mão dos inimigos. Eis que muitas vezes essa grande Jerusalém, esse templo que foi destruído, ele muitas vezes é esse templo aqui dentro, ó, que faz tudo. Uma vez me perguntaram se a Bíblia ela dizia, quando a Bíblia mencionava Jerusalém que estava destruída, o templo destruído, se a Bíblia também mencionava isso relacionado à nossa vida. E foi uma reflexão muito interessante nesse dia, porque quando Deus, Ele mostra uma cidade destruída e derrotada, por causa de um povo que começou a agir de maneira errada, eu me vejo. Eu vejo o meu coração e vejo o coração daqueles que estão sofrendo. Porque sabe o que acontece quando nós nos afastamos do plano de Deus e começamos a viver o plano de Satanás? Ele é como Nabucodonosor dando ordens para destruir você. Olha, o rei Nabucodonosor foi lá e deu ordens para destruir Jerusalém. Satanás dá ordens aos seus demônios para nos destruir. E para destruir cada plano e cada presente que Deus nos deu. Porque Deus, Ele vai e transforma a nossa vida, Ele nos faz homens novos, mulheres novas. E aí de repente, nós vemos sendo destruídos pelas mãos dos inimigos, pela mão daquele que não quer ver a nossa salvação. Muitas vezes essa Jerusalém aqui dentro está sendo sim destruída. E eu quero dizer para você nessa noite, nós precisamos vigiar o nosso templo. Nós precisamos vigiar a nossa casa, vigiar os nossos pensamentos, vigiar os nossos comportamentos, vigiar aquilo que está dentro de nós, que ninguém está vendo, mas aqueles pensamentos que nos levam a lugares obscuros. Nós precisamos vigiar as pessoas com quem estamos andando, os lugares até onde mandamos o nosso currículo para trabalhar. Nós precisamos vigiar a maneira como nós estamos adorando a Deus. Porque tem vezes que nós começamos a dar valor mais nas coisas conquistáveis deste mundo do que no valor de adoração ao Senhor. Eu já vi muitas pessoas acordando 5 da manhã e dormir 10 da noite, porque não para de fazer hora extra, porque trabalha em busca de uma promoção de cargo, de um aumento de salário. Pessoas que estudam, porque planejam tanto o seu futuro e têm medo de ficar pobre. Pessoas que gastam a sua vida inteirinha fazendo o que é deste mundo e se esquece do que é do Senhor. Eu me lembro
que quando eu converti ao Senhor, eu era um profissional autônomo e eu trabalhava com eventos. Então eu era convidado para trabalhar em eventos diversos, em qualquer dia da semana, domingo, segunda, seja qual for. E eu me lembro que muitas vezes eu servia na casa do Senhor, e muitas vezes eu recebia convites para trabalhar em eventos, e eu precisando de dinheiro, contas às vezes, muitas vezes ali no fio, quase atrasada. E aí eu recebia convite do Senhor para trabalhar na hora do culto, para trabalhar na hora de um compromisso evangelístico que eu já tinha assumido, ou seja, qual for o compromisso que eu tinha assumido diante de Deus. E era uma tentação, porque eu precisava tanto daquele dinheiro, mas eu falava, não, eu não vou, porque eu sei que a providência do Senhor, ela vem. Eu não vou trocar as barganhas do inimigo. Eu já tinha um trabalho, eu já estava ganhando o suficiente. Era muitas vezes eu que estava mal administrando o que eu recebia. Então eu não podia sacrificar as coisas do Senhor para qualificar as coisas que me trariam prazeres. E eu me lembro isso com tanto amor, porque eu simplesmente recusava. E eu cheguei a receber propostas altíssimas, de valores altos, de eventos grandes. E eu não fui. Eu não estou dizendo que nós não precisamos trabalhar, que nós precisamos deixar o nosso trabalho para servir ao Senhor. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós precisamos ter o olhar ao Senhor. E nós precisamos muitas vezes vigiar nossa mente, porque é a nossa mente que muitas vezes nos leva aos lugares que nos afastam dEle. Assim como amores, paixões desregradas, situações que realmente nos afastam, criam paredes. Foi isso que aconteceu com um povo que foi levado cativo a um lugar porque eles não estavam mais vigiando a tua vida. Vigiar é monitorar, é estar em oração, é estar em adoração, é ter uma vida de jejum, é ter uma vida de estudo da palavra. Tudo isso é vigiar, porque o nosso coração ele precisa estar voltado àquilo que é santo. Porque se nós estamos voltados aos prazeres, é óbvio que os prazeres acabam sendo mais importantes do que o do Senhor. A maioria de nós aqui já conhece o Senhor há muito tempo, já é convertido há muito tempo. Quantas pessoas que vocês já não viram entrando dentro da igreja e hoje estão lá em qualquer lugar? Quantas pessoas eu vi que um dia valorizaram as coisas do Senhor, que as coisas do Senhor se tornaram ali a coisa mais importante da vida dela, do seu dormir ao seu acordar, do seu comer ao seu... Era o mais importante e deixou de ser, porque os olhares desviaram de lugar. Muitas vezes somos egoístas, e nós nos esquecemos que precisamos ser vigias daquele irmão nosso que está tão perto de nós, daquela pessoa que precisa tanto da nossa oração, que precisa tanto da nossa presença ali. Às vezes achamos, nossa, eu vou levar lanche para a pessoa em situação de rua, o que vai adiantar? No outro dia ela vai ter fome de novo. Quantas vezes eu já escutei isso? Esses dias eu escutei coisas absurdas desse trabalho, e eu quero dizer que sim, uma pessoa que se quer que você conseguir abraçar, entregar um alimento, ela não só alimentará o estômago dela, ela alimentará a alma dela, porque ela vai acreditar que ainda existem pessoas, servos de Deus que podem olhar para ela. Pessoas se sentem excluídas dessa sociedade, se sentem abandonadas, e ninguém quer olhar para elas, porque o que nós vemos por aí são igrejas que querem lucrar dinheiro, mas não olham para que o Senhor Ele nos chama para olhar, que é a alma, que é a vida, que é o pequenininho, o perdido, o sofredor, aquele que está lá precisando de nós.
Eu não preciso ir atrás de quem já está sendo ajudado, eu preciso ir atrás de quem precisa de amor. Sabe? Esse é o pensamento que o Senhor quer que nós tenhamos. Porque eu não me vejo o Senhor me aceitando no céu se eu não fizer o mínimo que Ele disse. Ele disse: quem não olhar para um dos meus pequenininhos, quem não olhar, este não tem parte comigo. Jesus, ele está no que está com câncer. Jesus, ele está no que está caído na rua, drogado, alcoolizado. Jesus, ele está naquela pessoa da sua família que só arruma confusão. Jesus, ele está naquela pessoa do seu trabalho que está tentando todo momento te derrubar. Jesus está. E vamos quebrar esse orgulho que muitas vezes nós temos, de dizer que nós somos crentes convertidos e aquele que está lá vivendo como ímpio, ele não tem direito a viver como nós. Vamos olhar com amor. Eu nunca vi aqui na história da Bíblia, e se tiver, vem me falar onde está, que Jesus mandou você ir atrás dos grandes, só atrás dos ricos, dos que têm saúde, dos bem vestidos, engravatados, dos mulheres de salto alto, bonitas. Deus não mandou você abraçar e dar a paz do Senhor só para aquele que está bem perfumado. A irmã ministrou aqui no louvor. Jesus, ele foi atrás daquela mulher que ninguém queria chegar perto dela. É desse Jesus que nós estamos falando. É desse Deus que nós estamos falando, que mandou profetas para resgatar um povo que estava perdido. Jesus, ele simplesmente poderia dizer para mim, para você e para aquele povo: ninguém mandou fazer, se vira agora com seus atos, eu não quero nem saber, se vira. Não, Deus um dia também me resgatou da lama, da sujeira, do pecado. Um dia eu estive lá, eu passei ontem com meu esposo e falei: amor, era aqui que eu comprava droga, era aqui nessa boca de fumo que eu comprava droga. Deus poderia ter desistido de mim, mandado a polícia me pegar, e eu talvez estaria morto, pelo tráfico, pela polícia, seja o que for, mas não. Eu estou aqui anunciando a palavra dele, sabe por quê? Porque Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu de você. Você está aqui porque você não é boazinha, não. Eu não sou bonzinho, não, irmãos. Eu estou aqui para a graça e misericórdia do Senhor. Foi porque Ele me amou, Ele olhou para mim. E foi isso que Jesus fez quando foi naquela mulher samaritana. Ele olhou para ela e falou: ninguém dá nada para você, mas eu vim dar. Eu vim te dar água viva. E essa água viva que Deus quer nos dar. Olha, nós podemos até ser inertes ao chamado do Senhor. Nós podemos até ficarmos paralisados e fingir que nada está acontecendo. Você de repente pode ver alguém passando naquele fio desencapado e falar: meta o dedo aí, estou nem aí. Mas eu quero te dizer, Deus, ele pode mudar muitas vezes esse nosso coração. Deus, ele pode curar um coração amargurado, triste. Deus, ele pode transformar uma vida que está perdida. Nós vemos grandes exemplos na palavra do Senhor. E até nessa história do exílio, nós podemos lembrar até de Daniel, de Esdras, alguns outros que trabalharam na vida desse povo.
Mas nós não podemos esquecer do nosso nome. Sabe, Esther? Deus te chamou. Ele te chamou pelo nome. Pode ter até alguém que cante melhor que você. Mas Ele chamou você. Sabe, Rita, você... Talvez existam outras designs de sobrancelha muito melhor que você. Mas sabe quem que Deus vai mandar lá? Você está achando que é só para você ganhar dinheiro? Não. Deus, Ele manda almas. É lógico que Deus abençoa a tua vida com dinheiro, mas Ele te manda almas. Porque ser servo do Senhor é a todo momento. É a todo momento ser servo. Não é só hora que eu acho bonitinho, que eu vou falar com a pessoa ali, tá de pé ali. Não, é toda hora. Todo momento. Todo momento nós precisamos ser esse servo que Deus nos chamou pelo nome. E Deus quer que nós sejamos assim. Eu sei que na nossa vida nós temos um monte de pessoas que nós gostaríamos que estivesse aqui perto de nós. E eu tinha muito mais coisa aqui para falar, mas eu acho que o tempo já está avançado. Eu sei que muitas pessoas nós gostaríamos que estivessem aqui. A nossa igreja agora está com culto no lar. Às vezes eu olho, eu imagino ali umas 50 pessoas que eu queria ligar e falar assim: você não quer culto no lar, não? É. Mas nem dar conta disso a gente ia dar conta. Porque nós temos muita gente que nós gostaríamos que estivesse vivendo o sobrenatural de Deus como nós vivemos. E é isso que eu quero convidar você nesse momento. Fecha seus olhos aí onde você estiver. Eu vou pedir para você, em oração, você se lembrar de uma pessoa. Eu sei que você sabe de muitas que você gostaria que estivesse aqui, mas você nesse momento vai lembrar de uma. E o Senhor, Ele te convida neste momento a ser esse vigia na vida dessa pessoa. Assim como Ezequiel e assim como tantos outros foram chamados a ser este vigia na vida do povo. Pode continuar de olhos fechados. A palavra do Senhor, ela ainda vai dizer assim, ó. Vai pensando aí enquanto eu acho. Aleluia. Glória a Deus. Olha só. Eu vou ler, mas continua pensando aí nessa pessoa. O verso 7 do capítulo 33 diz assim: agora, filho do homem, eu o coloquei como vigia do povo de Israel. Portanto, ouça o que eu digo e advirta-os em meu nome. Se eu anunciar que alguns perversos certamente morrerão, e você não lhes disser que mudem sua conduta, eles morrerão em seus pecados, mas considerarei você responsável pela morte deles. Se contudo você os advertir para que mudem sua conduta, e eles não fizerem, morrerão em seus pecados, mas você salvará a vida deles. O Senhor quer nos dizer nessa noite: não adianta, você já cantou, eis-me aqui. Você já cantou, envia-me. E se é esta mesmo a tua vontade diante do Senhor, que você vai receber um papel e uma caneta, e você vai anotar o nome desta pessoa. Anota aí o nome desta pessoa, de uma pessoa só.
Depois, se você quiser orar por outras e outras e outras, mas anota o nome de uma, porque eu tenho certeza que esta pessoa é a prioridade neste momento que o Senhor quer alcançar. Anote. Nós estamos no dia 12 de janeiro. E eu, como profeta do Senhor, eu digo que até 30 dias nós vamos conseguir alcançar a vida dessa pessoa. E você vai se colocar em pé agora. E você vai declarar isso. Porque você também é profeta. E se você acha que não, mas sim, Jerusalém foi reconstruída, o templo foi reconstruído, sabe por quê? Porque o nome do Senhor é mais valoroso do que o inimigo. E nós iremos levar a reconstrução na vida do nosso irmão. Porque o nome do Senhor é maior que todas as outras coisas. E nós não conseguiremos sozinhos, porque nós teremos a mão de Deus para nos alcançar. E eu profetizo em nome de Jesus, levanta a tua mão. Em nome de Jesus, fica de pé. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, na minha vida e na vida dos meus irmãos que aqui estão, que nós alcançaremos a vida desta pessoa, pelo santo nome de Jesus Cristo que morreu naquela cruz, pelo poder de Cristo, pelo sangue derramado naquela cruz, e que todo e qualquer impedimento cairá por terra em nome de Jesus, em qualquer situação que nós conseguiremos, que nós tentarmos falar com essa pessoa. E nós, independente se essa pessoa estará aqui nesta igreja ou não, mas ela estará em outra igreja, em algum lugar, adorando e glorificando o nome do Senhor, porque nós cremos no santo nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.